Bom dia, irmãos. Aqui mais um guia de estudo baseado aí nos nossos sermões. Dessa vez a segunda parte da série de estudos que o reverendo Cícero vai nos dar, de 4 partes, a respeito da vida de Moisés, né? Sermões biográficos, aí, examinando o caráter deste homem tão impressionante, né? Dessa personagem tão impressionante que há no Antigo Testamento, talvez um dos maiores nomes, né, da Bíblia, da história da redenção, mas nem por isso deixando de ser humano. A Bíblia deixa claro que se Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, né? Se o homem segundo o coração de Deus pecou de maneira tão terrível, realmente, ao contrário das mitologias dos povos, os heróis bíblicos de herói têm muito pouco. Eles são homens como a gente, seres humanos cheios de defeitos, e a gente aprende muito mais com eles por causa disso exatamente, né? Perfeito realmente só o Senhor Jesus. Então o reverendo Cícero partiu lá de Atos 7:22, que é o sermão de Estevão. Estevão, então, está prestes a ser apedrejado e faz uma defesa do cristianismo partindo do judaísmo. Ele que era judeu, falando a outros judeus, ele quer demonstrar que o cristianismo é a revelação de Deus e que resistir ao cristianismo era aquilo que havia acontecido no passado, quando eles haviam resistido ao agir de Deus por meio dos profetas, né? Então, talvez aí você possa começar, né, lendo esse texto, dando um pouquinho explicando um pouquinho, só pouca coisa sobre o contexto de Estevão, porque o que interessa mesmo é o contexto de Moisés, que ele só menciona, né? Então, Atos 7:22 é o versículo aí que menciona Moisés, e menciona especificamente que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito antes de sair para a segunda fase da sua vida no deserto, né? 40 anos ele esteve no Egito, se tornou adulto ali, um homem adulto a partir dos 30 naquela época, então ele viveu toda a sua vida, primeiro terço da sua vida no Egito como um deles, né? Na corte do faraó. Mas a grande pergunta, então, que dá o start, aí, que dá o início para a meditação do reverendo Cícero e nossa, é que Estevão descreve Moisés, então, como um homem poderoso em palavras e obras. E aí a grande questão é que o próprio Moisés se descreve como alguém pesado de boca e de língua. Em Êxodo 4:10 ele fala isso para o próprio Deus, né, como uma justificativa para não ser o profeta enviado ao povo. Então fica essa questão, será que será que Estevão errou no seu diagnóstico, na sua descrição a respeito de Moisés? Nós cremos que não. O sermão de Estevão, diz lá o texto, ele estava cheio do Espírito Santo quando ele falou. Então, dificilmente ele errou em alguma coisa. É mais provável que Moisés, quando se dizia pesado de boca e de língua, estava se subestimando. Mais do que isso, essa é a tese do reverendo Cícero, ele estava subestimando o agir de Deus na vida dele, né? O reverendo Cícero tem chamado isso de autoimagem decaída. Então é quando você olha para si mesmo e não enxerga o que de fato Deus te fez e o que Deus tem te constituído, mas enxerga uma outra coisa menor, uma outra coisa que você mesmo desvaloriza, e não como uma humildade bíblica, que essa é uma virtude cristã, a humildade, né? Não pense cada um de si mais do que convém, mas quase que o oposto da humildade, que é uma forma de desprezar aquilo que Deus dá, né? Então, não é a mesma coisa que está acontecendo aqui, a humildade. Tanto é que a humildade se põe na mão de Deus, mas Moisés estava fazendo exatamente o contrário, estava querendo se tirar da mão de Deus, dizendo assim, não, eu não sirvo para isso, não vai dar, não é para mim, eu não tenho condições, e Deus então tem que ficar quase que negociando com ele para que ele assuma a sua missão de ser boca de Deus diante dos judeus no Egito. Então essa autoimagem decaída, Cícero falou, ao invés de ser constituído por aquilo que Deus deu a ele, né, por todo aquele potencial maravilhoso que Deus deu a ele, é constituído, pelo contrário, por aquilo que Deus não deu. Né? De alguma maneira ele estava enxergando que Deus não havia lhe dado uma capacidade retórica e, portanto, ele não poderia desempenhar aquele papel, que não era verdade.
Moisés foi tão galardoado por Deus que ele poderia ir até além do que ele foi. E veja que ele já fez, né? Acabamos de falar do quanto ele é uma personagem importante na história da redenção. Quando os judeus se referiam ao Antigo Testamento, eles chamavam de Moisés e os profetas, quer dizer, a lei e todo o resto. Né? Jesus usa essa divisão, né? Por vezes Jesus cita Moisés, então não há dúvida do papel dele. A questão é que o que Deus havia dado para ele podia levá-lo além. Né? E essas desculpas, essa negociação, essa tentativa de tirar o corpo fora dele diante da sarça ardente lá, é uma prova de que ele podia ter ido além. Né? Então, Cícero usou uma expressão pesada, ele diz assim que Moisés preferiu jogar no lixo, né? Bem metade daquilo que Deus lhe deu, ele jogou no lixo por desprezar tudo aquilo, né? Toda aquela formação dele. Ele usa muito disso, né? Como jurista, como sanitarista, né? Como sociólogo, ele monta um povo, né? Do nada ali, nos seus escritos, né? Mas ele poderia ter ido além se ele não julgasse que a sua história toda tinha que ser desprezada, né? Como se ele também tivesse começado do zero. Então a sua história, a criação pela filha de Faraó, acesso à vida palaciana, educação do mais alto nível disponível na época, tudo isso Moisés achou que não tinha valia para aquilo que Deus tinha a realizar na sua vida ali para frente, como se ele tivesse começado do zero, resetar tudo, né? E há esse contraste, por exemplo, com Paulo que diz: eu sou o que sou, pela graça de Deus eu sou o que sou e faço o que faço, né? Então ele era um cidadão romano, discípulo de Gamaliel, né? Homem cultíssimo, educado, com possibilidades, inclusive de se autossustentar, né? Lá em 1 Coríntios 15:10 que ele fala isso. Bom, então esse é o estudo, né? Uma introspecção na mentalidade ali de Moisés, até onde a gente pode perceber. E eu sugeriria para você começar o seu estudo fazendo perguntas bastante tranquilas, né? Para deixar o pessoal se soltar. Se o pessoal souber onde você vai chegar, o pessoal segura, né? Então seja esperto. Então você pode começar, antes de entrar no assunto, antes de lembrar qual foi o tema do sermão, pessoal, você começa a perguntar: escuta, irmãos, eu gostaria de saber quem tem algum sonho aqui, quem teve algum sonho, algum ideal, algum projeto que deixou para trás, né? Quem tem alguma habilidade, né? alguma oportunidade, alguma coisa que jamais aproveitou, que deixou lá para trás e ficou enterrado, né? E aí talvez alguém fale, né? Eu estudei culinária, mas acabei virando vendedor de automóveis e tal. O outro, poxa, eu sempre quis aprender música e nunca fiz isso. Eu sempre pensei em ser missionário, isso e aquilo. Tá bom, enfim. Então, deixa o pessoal falar um pouquinho, mas aí depois pergunte: por que é que esses sonhos, essas oportunidades, esses dons, por que é que eles foram enterrados? O que aconteceu? Eu não tive apoio dos pais, não tive tempo, não consegui, reprovei, não tive dinheiro. Pode haver vários motivos. Depois que você deu o estudo, você pode retomar isso, né? Então, a questão é que, no caso de Moisés, ele permitiu que aquelas coisas fossem enterradas e soterradas por talvez pela sua ira, né? A sua comiseração, a sua amargura, um pouco de depressão, a sua autopiedade, né? Eu fui, matei o egípcio, né? Não vou conseguir levar esse povo até lá, e fui criado fora do meu povo. Enfim, parece que Moisés está sempre ali patinando naquilo que ele deixou para trás, e a gente às vezes faz isso também, né? Então, pergunte pessoal: e aí, mas você acha que aquilo que você enterrou não deveria ser desenterrado agora para a glória de Deus? Né? Será que você não permitiu que questões completamente superficiais, como a opinião de outras pessoas, como uma situação econômica passageira, né, que já não se justifica mais, será que esse desânimo, né, e outras coisas assim, será que essas coisas não têm
soterrado aquilo que Deus tinha te dado, na verdade, tá certo. Às vezes a gente abandona projetos porque simplesmente eles estão errados. Mas às vezes a gente abandona projetos porque a gente os enterra. É desse caso que a gente está falando aqui, né? Então, às vezes é uma autoavaliação correta que faz a gente mudar de rumo, ok? Mas muitas vezes o coração da gente continua lá atrás, a gente vai se enchendo de amargura, de tristeza, de autocomiseração, porque não realizou aquilo que tinha que ter realizado. E no final das contas, inclusive os dons e as oportunidades de Deus também foram enterradas. É importante destacar, irmãos, que apesar de que muitas vezes as pessoas fazem divisão entre talentos e dons, espiritual, material, natural e tal, não sei o quê, na verdade, biblicamente falando, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo é dom de Deus, no sentido que tudo vem da graça dele, tá certo? Então, Deus age naturalmente, Deus age geneticamente, Deus age biologicamente, Deus age historicamente, Deus usa outras pessoas, Deus usa a nossa capacidade inata, Deus usa professores, Deus usa governos, Deus usa oportunidades socioeconômicas, Deus usa tudo, e tudo que Ele faz, né, inclusive o ar que nós respiramos, nós devemos a Ele, então tudo é dom. Nesse sentido, não precisa fazer nenhuma divisão, tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, tudo que a gente tem dentro de nós ou fora de nós, é dom de Deus. E aí sim, né? Então, quando você retoma aquela perguntinha lá do começo, você pode mencionar a parábola dos talentos, que o reverendo Cícero mencionou, né? Lá em Mateus 25, do 14 ao 30, daquele homem rico que sai e deixa 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Por que eu fiz essa ressalva? Porque a palavra talento no Novo Testamento é o nome de uma moeda bastante valiosa, né? Então não tem nada a ver com a nossa palavra moderna, talento, no sentido de capacidade especial de uma pessoa. Então você não precisa fazer uma diferença entre talento e dom nesse sentido, porque não é isso que a parábola propõe. É uma historinha daquelas de Jesus, certo? Talento é uma moeda, o cara deixou 5 moedas para um, 2 moedas para outro, 1 moeda para outro, e queria o troco. Então, generalizando o ensino da parábola, significa que tudo que Deus nos dá, Ele pretende que seja usado para a glória dEle. E quando não é, é um desserviço a Ele, um desserviço ao próximo, um desserviço à igreja, um desserviço à sociedade, e nós precisamos retomar desenterrar aquilo que Deus nos deu, aquelas moedas que Deus nos deu, se você preferir assim, para não fazer confusão, né, do talento antigo para o nosso talento. As moedas, os valores, as coisas importantes que Deus nos dá, têm que ser usados para a glória dEle, e se não têm sido usados, ou se não têm sido para a glória dEle, né, não têm sido usados para a glória dEle, a gente tem tempo ainda. Se o Senhor não retornou para cobrar, nós ainda temos tempo de retomarmos essas moedas e aplicarmos, nem que seja no banco para ter juros, né? Mas aplicarmos da melhor maneira que tivermos para a glória de Deus. Então, se você fez esse jogo, né, de retomar aquelas perguntas do começo, contar a parábola e dar uma apertada no seu pessoal aí, né? Você pode perguntar assim, escuta, quantas coisas você tem deixado enterradas, né, na sua vida, na sua história, né? Quantas coisas deveriam estar frutificando e rendendo para o reino de Deus e você está deixando num canto. E uma segunda forma de perguntar isso é a seguinte: você é mais constituído pelo que você é ou pelo que você não é? Você se permite definir, você se permite se identificar, você se identifica, né? Você se diz mais aquilo que você não é ou que você é? Eu podia ser, eu queria ter sido, eu já fui, mas não consegui mais ser. Isso não é quem você é. Você é o que você é. E aquilo, somado a todo o potencial que Deus te deu. O potencial não aproveitado é aquilo que você tem enterrado. Então, desenterre, realize esse potencial, vá em frente e faça isso
para a glória do Senhor. Tá? Então, potenciais não realizados, potenciais apenas desejados, potenciais apenas idealizados, eles acabam não servindo para nada, a não ser para acumular amargura e decepção com a vida e às vezes até com Deus. Precisamos desenterrar essas coisas e colocar na mão do Senhor. Colocar na mão do Senhor com juros, com os rendimentos, ou seja, utilizando para a glória dele, para abençoar a vida das outras pessoas, daquelas mais próximas, família, igreja e de toda a sociedade com uma visão mais ampla. Então, você que está liderando um grupo, com certeza já está desenterrando esse talento e está usando para a glória de Deus. Então, Deus abençoe e que renda muito para você entregar de volta para o seu Senhor. Olha, Pai, o Senhor me deu essa quarta-feira à noite, toda quarta-feira à noite, o Senhor me deu alguns amigos para se reunir na minha casa, o Senhor me deu aquela meia horinha que eu dou um estudo para a edificação dos outros, está aqui, o Senhor me deu isso, eu estou lhe devolvendo em dobro, rendeu, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, boa semana, bom estudo.